Galerinha, eu quero fazer um compromisso com vocês. Em 25 minutos eu vou te explicar algo que o YouTube nunca te explicou sobre isso. E eu quero, inclusive, que se a gente não tiver cumprido esse compromisso aqui de 25 minutos, você ter aprendido algo novo, você realmente deixa o dislike no vídeo. Beleza? O meu compromisso com você aqui é te ensinar como que você vai conseguir fazer R$ 500 de renda passiva por mês, ajustado pela inflação, de maneira clara e objetiva. E não vai ser igual esses videozinhos que você vê pra caramba aí no YouTube, né? Se você digita aí, ó, como ganhar R$ 500 por mês com fundos imobiliários, você tem vários vídeos aqui, ó, tem da Finclass, tem do Bruno, tem aqui do André, tem do Thiago, tem outro do Bruno aqui. Enfim, tem aqui da Etonilda, que tem 383 mil visualizações há 3 anos atrás. Rapaz, e vocês vão me ajudar a bater isso aqui, ó. Vocês vão me ajudar a bater essa meta aqui de 380 mil visualizações num vídeo desse. Porque o que eu vou te ensinar aqui hoje vale mais de R$ 2.000, meu amigo. Eu só ensino isso aqui dentro da mentoria e é até perigoso deixar um vídeo desse muito tempo no canal. Então, se você aprender de verdade alguma coisa nova nesse vídeo, cara, se você sentir de verdade do fundo do seu coração que eu tô entregando mais do que deveria aqui de maneira gratuita, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Tô aqui pra te ensinar de verdade. Então, eu vou dar o play aqui nos 25 minutos. Você vai ver junto comigo aqui esse timer passar. O editor vai colocar aqui em cima da minha cabeça aí, no canto esquerdo ou direito, o timer passando, beleza? E aí, o que que a gente vai aprender nesse vídeo de hoje? Primeiro ponto, a gente tá querendo renda passiva mensal. O melhor tipo de ativo para renda passiva mensal de maneira estável são os fundos imobiliários. Então não tem discussão e não tem por que a gente ir para ação ou para ETF, é fundo imobiliário. Imóvel? Não, é fundo imobiliário. O fundo imobiliário, ele é uma modalidade de investimento imobiliário, ou seja, você está investindo em imóveis, mas através de uma casca chamada fundo imobiliário. E você vai aprender hoje o conceito de fundos imobiliários de ancoragem. Esse conceito, de verdade, ele não existe dentro do mercado financeiro. Foi um termo que eu cunhei dentro do Método 2 em 1, que é o meu curso de fundos imobiliários, para poder ensinar pra galera, para conseguir diferenciar fundo de ancoragem, de crescimento, de risco. Então hoje a gente vai concentrar nesses fundos de ancoragem, que são aqueles mais estáveis, menos voláteis, porque eu quero que você comece, sem sombra de dúvidas, se você tá investindo, começando a investir agora, através dos fundos imobiliários, porque eles vão te dar uma sensação muito melhor psicológica, que você vai ver o seu dinheiro caindo e pingando dividendo todos os meses, você vai ver seu patrimônio oscilando muito menos, e aí você vai criando coragem para depois ir colocando dinheiro em outros tipos de ativos, nas ações, no exterior, enfim. E você vai perceber que o que eu vou te entregar aqui hoje, que é um super poder, vai evitar com que você caia nessas armadilhazinhas de alguns vídeos por aí, porque eles te ensinam a fazer R$ 500 de renda passiva mensal, mas com qualquer tipo de fundo. Aí os caras escolhem lá os fundos que tem o maior dividend yield, aí pega HCTR, aí pega Tord, aí pega, não sei, Iridium, meu Deus do céu, vira uma lasqueira. Se você tivesse montado essas carteiras anteriormente, conforme foi ensinado em alguns desses vídeos aí, você tava lascado, meu amigo, você tava lascado. Você não teria nem a renda passiva de R$ 500 e nem o patrimônio que você investiu para ter a renda passiva de R$ 500. Então tome cuidado, não é apenas o yield que a gente vai olhar aqui, você vai literalmente conseguir encontrar bons fundos imobiliários e a gente vai montar uma carteirinha de 4 fundos imobiliários, só para você começar. Eu já ensinei nesse vídeo aqui qual que é o número ideal de fundos imobiliários para você ter dentro de uma carteira real, aqui uma carteira bem qualificada. Só que a gente vai começar com 4 fundos imobiliários, porque eu sei que a maior parte das pessoas que vão clicar para assistir esse vídeo são pessoas que estão iniciando e você não precisa mais do que 4 fundos imobiliários para iniciar e montar uma carteira que já vai te pagar esses R$ 500 por mês, beleza? Então, o primeiro ponto é a gente entender a diferença entre a estabilidade das ações para a estabilidade dos fundos imobiliários, justamente para entrar nesse tema do fundo de ancoragem. Depois que eu te ensinar o que é o fundo de ancoragem, a gente vai montar uma planilha juntos e a gente vai descobrir, vamos procurar, nós vamos investigar na prática esses fundos imobiliários que a gente vai colocar dentro dessa carteira. Então a gente vai montar a carteira hoje, porque o vídeo que eu gravei há 2 anos atrás, eu montei uma carteira com os melhores fundos daquela época. Inclusive, se você jogar aquela carteira e fazer uma simulação, você vai ver que a carteira tá no positivo e que superamos a média que a gente queria bater. Só que hoje, se a gente fosse montar uma carteira, seria totalmente diferente daquela carteira lá. Então hoje eu vou te ensinar como que você procura essa carteira, para você ter a possibilidade de montar independente do momento que você vai montar, seja agora, seja daqui 1 ano, seja daqui 3 anos, seja daqui 5, seja daqui 10 anos, quando você estiver montando carteira para seus filhos ou para seus pais, ajudando qualquer... Você vai conseguir montar a carteira. Então pega papel e caneta que a gente vai entender. Primeiro ponto que eu quero te mostrar aqui, então, pra gente começar, já passou 5 minutos, meu Deus do céu. Vamos lá. O problema de te ensinar de maneira profunda, ao contrário de vídeos muito básicos que existem aí pelo YouTube, é porque eu gasto tempo, né? Eu faço uma promessa que eu vou ensinar em 25 minutos, é pra acabar, né? Se eu pego aqui os meus dividendos dos últimos 12 meses, você consegue ver que tem até uma estabilidade aqui nos pagamentos de dividendos, né? Só que isso aqui tá mascarado. Olha só, se eu pego aqui e coloco só ações, você vai ver que, olha que doideira, tem mês que eu recebo 3 mil, tem mês que eu recebo
R$50. Aí tem mês que eu recebo 6 mil, tem mês que eu recebo R$50. Aí tem mês que eu recebo 1.000 e tem mês que eu recebo 17. Como assim, Léo? Se você está procurando uma renda passiva, não faz sentido você receber 200 num dia, 500 no outro, 600 no outro, aí 200, R$20 no mês. Se você quer uma renda passiva, você precisa ir para os fundos imobiliários. Porque olha só que bonito aqui agora. Eu vou colocar a minha carteira de fundos imobiliários aqui. Olha a estabilidade desse pagamento de dividendos aqui agora. 6 mil, 6 mil, 6 mil, 6 mil, 6 mil, 6 mil. Aí que eu aportei mais 8 mil, 8 mil. Aqui eu tirei 6 mil. Percebe? Olha que lindo isso aqui. Isso aqui sim é uma renda passiva estável. Então vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer para ganhar esse superpoder é entrar no Google e digitar fundamentos. Já vou te explicar tudo e eu preciso que você preste atenção. Talvez você vai ter que pausar esse vídeo várias vezes, principalmente se você está assistindo no celular. Você vai ter que pausar várias vezes tirando print para você seguir esse passo a passo posteriormente. Inclusive, faça o passo a passo aí e deixe nos comentários para ver se você está estudando mesmo. Olha aqui. Primeira coisa, a gente vai entrar no fundamentos. Você vai entrar neste site aqui, tá? Entra aqui no fundamentos. Aí você vai clicar aqui no canto superior direito. Você vai ver lá, busca por empresa ou FI, tá vendo? Você clica aqui em FI e aí vai aparecer essa tela, ó, busca avançada por FI, tá vendo? Você não vai digitar nada aqui, nada, vai clicar buscar. O que a gente chegou aqui? Nós chegamos numa planilha onde temos todos os fundos imobiliários da bolsa. Alguns aqui estão desatualizados, mas a gente vai chegar nisso lá no final, eu vou comentar sobre isso. A gente pegou em todos os fundos imobiliários da bolsa aqui, tem mais de 400 fundos imobiliários na bolsa, hoje tem 613 fundos imobiliários na bolsa. Como que você que está começando, que não sabe investir, não sabe muito bem como que funciona os fundos, você vai escolher entre 613? Não vai ter como, né? Então o que você deve fazer? Começar a filtrar esses fundos, que é exatamente o que eu ensino dentro do método 2.1. A filtragem quantitativa e posteriormente a filtragem qualitativa. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou pegar desde o último fundo imobiliário lá, eu vou copiar tudo isso aqui, olha que doideira. Literalmente, vai fazendo isso aqui junto comigo. Então eu vou copiar tudo isso aqui, ó, dei um Ctrl C aqui, e agora eu vou abrir um Excel. Não tem Excel, pode fazer no planilha Sheets mesmo, tá? Eu gosto do Excel, porque o meu Excel é preto. Eu gosto do visual preto, que agride menos os olhos, né? Então aqui a gente vai clicar aqui, vamos colar, e agora a gente tem aqui a lista dos fundos imobiliários lá, que o Fundamentos lista pra gente. A gente tá aqui com um total, vamos ver aqui quantos que tem aqui, ó, 384. Vários fundos não aparecem lá no Fundamentos, tem alguns desatualizados aqui, mas enfim, isso é uma limitação que a gente tem para usar uma plataforma gratuita. Depois eu te explico como que você vai conseguir informações de maneira mais especializada, tá? Mas isso aqui vai bater assim, ó. Se você fizer isso aqui, cara, você vai sair na frente de 99% dos investidores em fundos imobiliários. De verdade, sem brincadeira. Então aqui a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, vamos selecionar essa primeira coluna aqui e vamos pintar ela de uma outra cor, né? Vamos pegar ela aqui, ó, vamos colocar um verdinho aqui, por quê? Vai ficar melhor visualmente. Aí agora a gente vai selecionar a primeira coluna, vai clicar aqui em exibir e vamos clicar aqui, ó, congelar linha superior, porque agora quando a gente descer, só capricho mesmo, tá? Quando a gente descer, a gente consegue deixar essa primeira linha congelada e a gente consegue ver melhor, fica bem mais confortável. Agora o que a gente vai fazer? Vamos selecionar de novo a primeira coluna e aqui na parte de página inicial, você vai vir bem aqui, ó, em classificar e filtrar e clique em filtro. Pronto. Isso aqui é o superpoder. Você vai entender o porquê que é superpoder. Primeira coisa, não quero olhar todos esses fundos imobiliários. Eu quero olhar só os fundos imobiliários grandões, os fundos imobiliários que têm poucos problemas, os fundos imobiliários que me pagam uma renda estável, que têm a capacidade de repassar a inflação, porque eles têm bons imóveis, bons inquilinos e conseguem repassar isso nos aluguéis. O aluguel agora é X, depois vai ser X mais IPCA, e que não tenha muita alavancagem, que não tenha muita vacância. Léo, como que eu coloco todos esses filtros? Dentro do método 2.1, eu te ensino 3 principais filtros. O filtro de fundos imobiliários de risco, para quem quer usar mais valorização de cota, inclusive tem gente que ganha mais valorização em fundos imobiliários que em ações, por incrível que pareça. Alguns alunos do método 2.1 ganham mais valorização do que muitas pessoas aí que investem em ações e acham que as ações são bambamã. Realmente as ações deveriam valorizar mais, né? Mas a galera não sabe investir em ação. A galera que sabe investir em fundo imobiliário, senta a bota neles. Depois a gente tem o filtro de crescimento e o que eu quero te ensinar nesse vídeo é o filtro de ancoragem, que são os fundos imobiliários mais seguros, que inclusive vão gerar esse tipo de volatilidade aqui para você. Para você que não conhece muito bem esse gráfico, isso mostra o quanto os fundos imobiliários andam para baixo e para cima. Esse é o IFIX, é o consolidado total do IFIX. Você vê que a volatilidade do IFIX é bem mais baixa do que o do IBOV. As ações volatilizam muito mais, né? Elas sobem, cara, tá 20 reais, vai para 18, vai para 25. E os fundos imobiliários não. Principalmente os fundos de ancoragem, eles minimizam ainda mais essa volatilidade. E aí o que a gente precisa para quantificar e classificar um fundo como ancoragem?
ancoragem só olhando quantitativamente, ou seja, só olhando esses indicadores aqui. O que a gente precisa ver? Primeiro ponto que a gente precisa ver é a liquidez. Então eu vou vir aqui nesta coluninha, ó, eu vou pintar essa coluninha aqui de um cinzinha mais claro, pra você ver que a gente tá usando isso aqui, tá? O que é a liquidez? Liquidez é a velocidade que eu consigo trocar um objeto por dinheiro. Por exemplo, eu tenho esse celular aqui, a velocidade que eu consigo entre o anúncio que eu estou vendendo até efetivar a venda, o dinheiro vir para minha mão, é a liquidez. Se eu demoro 10 dias para fazer isso, a minha liquidez é de D mais 10, que a gente chama, né? 10 dias úteis. Se eu demoro 30 minutos, pô, a liquidez é boa, é 30 minutos só para poder vender esse celular aqui. Dentro dos fundos imobiliários, a principal vantagem dos fundos imobiliários em relação aos imóveis, além de isenção de imposto de renda nos dividendos, além da rentabilidade ser muito maior, além de eu poder diversificar muito mais, uma das grandes vantagens é a liquidez. Se eu coloco uma plaquinha de venda-se aqui neste apartamento, vai demorar muito e muito tempo para eu conseguir vender. Só se eu baixar o preço demais, e aí eu tô correndo o risco da liquidez. Então, como eu não quero correr o risco da liquidez dentro dos fundos imobiliários, dentro dos fundos de ancoragem, como eu ensino para os alunos do Método 2 em 1, você vê que você tá ganhando aqui uma aulinha do Método 2 em 1, hein? Esse vídeo aqui vale dinheiro, meu amigo. Deixa o seu like aí, reconhece o que eu tô fazendo, porque senão eu descabrio aqui. Eu gravo uns vídeos muito brabo aqui, aí os vídeos lá que não tem nada, ensina tudo errado, estourou de visualização e nós aqui não tem visualização. Aí é palhaçada. Então, a primeira coisa que a gente vai selecionar é liquidez muito alta. O que é liquidez muito alta? Acima de 1,5 milhão, a gente já considera uma boa liquidez. Aqui, como eu quero ser bem exigente, justamente porque a gente está montando uma carteira só de 4 fundos imobiliários, eu vou exigir uma liquidez maior do que 2 milhões. Então eu vou selecionar aqui, ó, vou colocar do menor para o maior, e aí a gente pega aqui fundos imobiliários, olha que doideira. Olha esse fundo imobiliário aqui, ó, PDBM. Ele tem uma cotação de 115 e a liquidez dele é de R$3 por dia. Perceba, se eu colocar para vender uma cota dele, eu sou cotista dele, se eu coloco para vender uma cota dele, pode ser que eu demore 50 dias para poder vender e não consiga. R$3 por dia é a média da liquidez, ou seja, significa que demorou pelo menos 40 dias para quem tava vendendo conseguir vender uma cota. Olha que doideira, você quer isso para os seus fundos? Óbvio que não. Então esse é um risco que eu não te permito correr. Se você chegou até aqui nesse vídeo, você não pode correr risco de liquidez, não dá bobeira. Primeira coisa que você tem que filtrar é a liquidez. E olha o tanto de fundo ruim que nós vamos tirar aqui já, porque eu poderia pegar esse fundo aqui para você e falar, ó, tem esse aqui, ó, pagando 27% de dividend yield, esse aqui pagando 12%, são bons yields. Só que se eu falo para você, investe nesse aí, ó, tá tudo certo, vai pagar muito e tal, você vai ganhar seus 50, seus R$500 por mês aí de bônus. Você vai se lascar, né? Vai se lascar. Então o que a gente vai fazer? Vamos tirar todos os fundos que têm uma liquidez menor do que 2 milhões, ó. Aqui a gente já consegue excluir bastante fundos imobiliários. Você poderia exigir só 1,5 milhões? Poderia. Eu vou exigir 2 milhões porque eu quero ser exigente mesmo, tá? Então eu vou tirar aqui 311 fundos já. Olha que facilidade, retirando 311 fundos que não merecem estar na nossa carteira de ancoragem, beleza? Primeiro ponto. A segunda coisa que eu quero olhar é o PVP. O PVP é basicamente o preço sobre valor patrimonial do fundo imobiliário. E dentro dos fundos de ancoragem, como eles são fundos muito bons, que tem pouquíssimos problemas, em geral, o mercado olha para ele e ajusta o preço dele muito próximo do VP, que é o valor patrimonial. Ou seja, se você olha um fundo que está com PVP de 0,7, com certeza ele não é de ancoragem, meu amigo. Com certeza absoluta ele não é de ancoragem. Porque algum problema ele tem para estar descontado em 30% da sua cota. Não tem como eu te explicar nesse vídeo curto aqui o que é o PVP, mas eu já gravei aula sobre PVP, sobre os principais indicadores que você precisa ver dentro dos fundos imobiliários. Então aqui eu vou ser mais direto e a gente vai selecionar os fundos imobiliários que estão com PVP pelo menos acima de 0,9. Nesse cenário macroeconômico que estamos hoje, com a taxa Selic aí acima dos 14%, você pode ver alguns fundos de ancoragem abaixo do 0,95. Em geral, 0,95 até 1,05 é onde fica a gama da prateleira dos fundos de ancoragem. Mas nesse momento a gente consegue ver alguns fundos de ancoragem um pouquinho mais descontados. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou selecionar do menor para o maior. Olha isso aqui. Eu poderia muito bem falar para você, não, ó, tá uma liquidez muito alta. Pega aí o CAC-R, 39% de yield, tá descontado 70%. Cara, toma cuidado com as pessoas que você assiste, porque algumas pessoas eles estão mais preocupados com views do que realmente com você, tá? Então aqui na parte do PVP, a gente vai tirar todos que tem o PVP abaixo de 0,9. Então a gente vai pegar aqui, ó, até o Gari. Olha o Gari. O Gari é um fundo que eu gosto pra caramba, eu vou tirar ele. Por quê? Porque eu quero ser exigente pra caramba aqui e realmente, se tá abaixo de 0,9 eu não vou colocar. Então beleza, excluímos aqui. Então agora sobraram 45 fundos imobiliários. Olha que legal. Sobrou só 45 fundos imobiliários. Eu poderia colocar ainda mais filtros. Existe um filtro que eu gosto de utilizar junto com os alunos sobre valor de mercado. O que é o valor de mercado? É o quanto que teoricamente esse fundo imobiliário vale no
valor patrimonial. Então, se for um fundo muito pequenininho, pequenininho demais, às vezes ele pode estar com uma liquidez muito alta agora, mas essa liquidez não ser real, tá movimentando muito agora. Porque imagina um fundo imobiliário que tem um prédio lá que vale 300 mil e a liquidez diária dele, ou seja, a galera tá movimentando 600 mil por dia. Pô, você percebe que é uma liquidez artificial? Que não tem como ter esse tanto de movimentação. Agora, um fundo que tem um valor patrimonial de 10 bi, faz sentido uma movimentação de 2, 5, 6 milhões por dia, na verdade? Aí faz sentido. Então aqui a gente vai pegar selecionado o valor do mercado, vamos pegar do menor para o maior e vamos tirar todos os fundos imobiliários que tem menos de 1 bi de patrimônio. Então vai sair aqui, ó, bons fundos também, tá? Vai sair aqui o BTCI, por exemplo, que é um bom fundo. O Snell, que a galera gosta, né? Não acho tão bom fundo assim, mas a galera gosta. Inclusive tem as minhas críticas aí sobre o Snell, apesar de pagar muito. Então, excluí aqui também. E agora a gente ficou com 32 fundos imobiliários, beleza? Dentro desses fundos imobiliários a gente tem vários fundos. A gente tem de papel, de tijolo, hedge funds, tem o multi-estratégia, que basicamente são os hedge funds. Temos logística, shopping, temos do agro, temos um monte de setor aqui, né? A gente tem laje corporativa. E como Léo, que eu vou conseguir escolher os 4 fundos imobiliários agora, entre todos esses fundos imobiliários aqui. Agora que começa o joguinho de gente grande. De verdade mesmo, eu gostaria de ter assim, umas 3 horas para te explicar essa partezinha, que é o que eu faço lá dentro do Método 2 em 1. Só que como não temos esse tempo, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar desses 4 fundos imobiliários que a gente vai montar a carteira, eu vou selecionar 25% para ser de papel e 75% para ser de tijolo. Nesse cenário macroeconômico atual, onde a gente tem uma taxa Selic muito alta e a taxa futura de juros está lá na casa dos 13, não precisa entender o que é isso aqui agora não, mas escuta isso que eu vou te falar. Quando a taxa futura de juros está muito alta, que é o cenário atual, em geral os fundos de tijolos estão descontados, ou seja, estão baratos, e os fundos de papéis estão normalmente caros. E quando essa taxa reverter, ou seja, quando a taxa começar a cair, que é o que está acontecendo agora, os fundos de tijolo tendem a valorizar mais do que os fundos de papéis, os indexados a CDI principalmente. Eu sei que começa a ficar meio complicado, que eu fico tentando te explicar aqui, né, as coisas, e se você é iniciante, às vezes pode complicar um pouquinho a cabeça, mas eu quero que você, então, entenda que dentro dos 4 fundos imobiliários que a gente vai ter um de papel e 3 de tijolos. E desses 3 de tijolos, a gente vai escolher aqui os melhores. Eu vou escolher um de cada setor. Então, como a gente só tem 3, não vai dar para pegar um de cada setor de tijolo. Mas a gente vai pegar, com certeza, logística, que é, na minha opinião, um dos melhores setores. Shopping também, que é um dos ótimos setores que a gente tem dentro da bolsa. E o último aqui vai ficar para quem merece. Se o fundo bom aqui for de laje, a gente vai pegar laje. Se for água, a gente vai pegar água. Se for qualquer outra coisa, a gente vai pegar qualquer outra coisa. Renda urbana, enfim. Então, agora, o que a gente vai fazer aqui? A gente tem um probleminha, porque na parte de segmentos aqui, não sei se você consegue ler daí, se tá muito pequena, na parte de segmentos, o Fundamentos, ele classifica quase todos os fundos como multicategoria. Então, se dentro do fundo tem alguma coisinha de diferente, tem 92% de tijolo e 2% de SPE, nem precisa saber o que é agora. Pô, ele classifica como multicategoria, porque é basicamente uma inteligência artificial, né, provavelmente ali, que ajusta esses dados. Não é uma coisa que vai te atrapalhar não, tá, fazer isso aqui. Só que é uma coisa que vai te exigir que você conheça sobre os fundos e se não conhece, pesquise. Por exemplo, o KNCR, ele não é multicategoria, ele é um fundo de papel CDI. Como que você sabe? Porque eu já li o fundo, já li qualitativamente, já gravei live junto com os alunos, lendo sobre esse fundo, eu já tive ele na carteira, tirei por motivo específico. Então perceba que você precisa ter um conhecimento aqui para poder reclassificar, né, esses fundos que estão classificados como multicategoria. Isso é um dos problemas do Fundamentos. Já eu te dou a solução para isso. Por exemplo, o HGLG, ele não é multicategoria, ele é logística. Então deixa eu classificar de novo aqui esses fundos imobiliários. Ó, o TRXF, ele é hedge fund, né? A gente poderia deixar como multicategoria. O BTLG, logística. Vou gastar meu tempo ali reclassificando esses fundos aqui, que não era para ser trabalho meu, era para ser trabalho do Fundamentos, né? O GGRC aqui, ó, logística. O RECR, papel. O KNCR, papel. O ALZR pode classificar como multicategoria, né? Na verdade, ele é um híbrido, assim como o KNRI. Então eu vou dar um pause aqui, vou reclassificar esses aqui, fazer a sua tarefa de casa. Depois eu vou deixar a planilha disponível para vocês aqui, para vocês irem batendo os dados, tá? Então depois de reclassificar aqui os fundos, não sei se o editor pausou meu tempo aí, porque aqui tá só 15 segundos, aí lascou, né? Como que eu vou fazer? Então olha só, agora que já tá reclassificado, eu vou de novo aqui colocar por segmento e aí a gente consegue ver alguns pontos aqui, ó. Primeiro, vamos selecionar o fundo de papel. A gente tem aqui, ó, os fundos de papéis. Todos esses aqui, ó. Olha que doideira. A gente tem muito fundo de papel hoje. E aí a gente vai desde RBRY, RBRR, Vigir, MCCI, KNCR, KNSC, RECR, o KNUQ, enfim, KNCR. Se a gente for pegar aqui e usar algumas métricas, a gente deveria classificar os fundos de papéis entre IPCA e entre CDI e escolher entre eles o que está mais descontado e gerando mais rentabilidade, já que a gente está querendo montar uma carteira para poder ganhar R$500 de renda passiva da maneira mais efetiva possível, sem deixar
deixar nos levar apenas pelo yield alto, mas também pela qualidade da carteira. Porque perceba, eu quero esses R$ 500 pro resto da minha vida. E quando eu falecer, eu quero que esses R$ 500 continuem rendendo pros meus filhos, pros meus netos. Então a gente precisa montar uma carteira forte. Por isso que chama método 2 em 1. Não é só yield, é valorização e yield, né? Valorização e dividendos, por isso que é a método 2 em 1. Então aqui a gente tem alguns grandes nomes aqui, KNCR, a gente tem o KNIP aqui, que tá muito bom ao PVP de 99, aqui seria um dos que a gente escolheria. A gente tem o RECR, que é um baita fundo de IPCA, que também poderia ser a nossa escolha. Léo, olha só, aqui um conhecimento mais já avançado, né? Entre todos esses fundos, todos que estão com PVP acima de 1 e que são mais atrelados à CDI, eu excluiria. Não é o melhor momento para comprar fundo de papel indexado à CDI com PVP maior que 1. Então aqui, entre as escolhas, hoje eu ficaria entre KNIP, ficaria entre RECR e ficaria entre RBRR. Então vou excluir todos esses outros que eu não teria, né? Para ficar bem didático para você ver aí, ó. E pelo amor de Deus, tá, galera? Isso aqui não é recomendação de investimento, não é isso. Eu quero só trilhar aqui o caminho para que fique mais fácil para você e que você nunca seja preguiçoso. Em nome de Jesus. Vamos falar, repita, em nome de Jesus, que eu nunca seja preguiçoso. Aqui é só a parte quantitativa. Pra gente escolher entre um desses aqui, entre o RBRR, entre o RECR, entre o KNIP, o que eu deveria fazer? Eu deveria ler o RI do fundo, o relatório gerencial, a parte qualitativa. Isso eu ensino lá dentro do método 2 em 1. Tem 120 aulas lá, o curso é vitalício para você. Tem live praticamente todos os meses. Eu vou deixar um link aqui na descrição para você ver o que e dar uma olhadinha sobre o método 2 em 1. A gente deveria analisar ele qualitativamente, tá? Então esses seriam um desses 3 fundos de papel a gente iria escolher. Aqui a gente tem um fundo só de renda urbana, vou deixar ele por enquanto aí. E a gente tem aqui os fundos de shopping. Olha, o PMLL descontado, o VISC descontado. A gente tinha até o HSML aqui que daria para entrar nessa conta, só que como ele não tá com o PPA acima de 0,9, ele saiu daqui, né? A gente tem também aqui, ó, o XPML. Então, entre os dois que estão pagando mais aqui, eu vou tirar o HGBS e o VISC e vou deixar aqui o PMLL, que é o antigo MOL, e o XPML, porque eu já conheço esses dois fundos, já fiz tarefa de eficaz, já li o relatório gerenciais dele e a gente poderia ter qualquer um dos dois aqui, tá? Eu vou, inclusive, para facilitar ainda mais, excluir o PMLL aqui e deixar o XPML. Mais conhecidão, o fundo de shopping é meio difícil a gente chamar de ancoragem, né? Mas esse cara aqui, ele já superou várias dificuldades de mercado, então merece aí a ficha, o XPML. Entre os fundos de logística, a gente tem desde o GGRC, BTLG, HGLG, LVBI, BRCO e MXRF11, tá aqui como logística, ó, classificação errada, tá? Não foi eu que classifiquei, não. Foi o Fundamentos. Eu vou colocar aqui como papel, tá? Então, o MXRF11 seria um de papel que a gente já iria excluir, né? Tá bem caro. A galera gosta pra caramba do MXRF11, mas esquece que se pagar caro, qualquer coisa fica ruim. E entre todos esses fundos imobiliários, perceba, os que estão pagando mais é GGRC, BTLG tá pagando muito bem e o XPLG. A gente tem o BTLG e o BRCO que tá mais caro um pouquinho, então a gente vai até tirar eles aqui, até para aproveitar de oportunidade de valorização também. A gente tem o LVBI, que é um fundo que será incorporado pelo HGLG, inclusive, e tá bem descontado aqui, a gente teria até mais ganho ainda do que só esse yieldzinho aqui, tá? Mas como eu tô aqui fazendo uma carteira para renda, eu vou deixar o vídeo sobre LVBI e HGLG aqui para você, se você tiver interesse, tá? Então a gente ficaria entre o XPLG e o GGRC. Eu vou pegar aqui o GGRC, porque eu acredito grandemente que o GGRC se tornará um grande fundo de ancoragem, tá? O que sobrou para nós agora? Sobrou esses hedge funds aqui, BTHF, MCRE. Eu acredito fortemente que para você que está começando, hedge funds são bem complicados de você ler, são bem complicados de você estudar, são bem complicados de você seguir tudo, né? Porque o hedge fund, só para você entender, é aquele fundo que ele pode ter tudo. Então ele pode ter papel, ele pode ter tijolo, ele pode ter shopping, ele pode ter logística, ele pode... Aí imagina, você, pô, acompanhar isso vai ser mais complicado, então eu vou tirar esses dois aqui, apesar de que poderia fazer sentido colocar um deles. TRXF e o HGRU são de renda urbana, tá? O TRXF, apesar de estar classificado como híbrido aqui, ele é muito renda urbana. E daria até pra gente entrar aqui como TRXF. Entre o top 3 fundos imobiliários que eu listei esses dias pra trás, o TRXF tava lá. Então eu vou até excluir esses outros. O RZTR aqui também seria um dos fundos que eu colocaria na carteira. Tem um probleminha de transparência, a gente até usou a comunidade inteira aqui pra poder entrar em contato com o RZTR, eles responderam a comunidade, a gente resolveu uns problemas aí, que o fundo não tava divulgando DRE. Então esse é um fundo que eu acredito muito nele, tem muito potencial. Se a gestão for cada vez focar mais nessa parte da transparência, fica ainda melhor. Eu vou tirar aqui o KNRI, tá pagando muito pouco, né? E realmente mais caro. Aqui no caso do KNCA também vou retirar. Então a gente ficaria, olha que legal, entre todos aqueles fundos lá, a gente selecionou e agora a gente tem 9 fundos para escolher 4 só, né? Então, dentro dos fundos de papéis aqui, vamos selecionar o que teoricamente está mais descontado e pagando mais. Qual que está pagando mais aqui? O RECR. Qual é o que está mais descontado? O RBRR. Daria para escolher então o RECR ou o RBRR. Só que você consegue perceber que o RECR ele está muito descontado também e está pagando um pouquinho mais. O KNIP é aquele ancoragem
muito bom. Só que o Knip é para investidor qualificado, né? Você pode se considerar investidor qualificado lá, enfim, mas não é o ideal que você considere investidor qualificado se você não é. Investidor qualificado é para quem tem mais de R$1 milhão investidos. Então eu vou excluir o Knip aqui porque não é para todo mundo, né? Apesar de que você pode se considerar investidor qualificado, enfim, preencher lá que você é, apesar de não ter 1 milhão, né? E aqui, entre o REC-R e o RBRR, vou ficar então com o REC-R mesmo, beleza? Então aqui a gente já tá começando a desenhar, já tem 7 fundos. Agora, como eu não consigo ter todos eles, a gente tá montando uma carteira de 4 fundos imobiliários, eu vou ter que escolher entre eles. Logística eu quero ter, papel também quero ter, então a gente já tem esses dois aqui. Então eu tenho que escolher entre renda urbana, shopping, híbrido ou agro. O TRXF, eu fiz umas continhas junto com vocês e, na minha opinião, está em excelente oportunidade, TRXF. TRXF e o GARI, que é o seu par, né? Na minha opinião, em ótima oportunidade. E no caso do RZTR também é uma ótima oportunidade. Então vamos fazer o seguinte, não que esses fundos aqui sejam ruins, tá? Entre eles eu não teria o HGRU porque tá mais caro, PP de 1.01 já, enquanto os outros estão mais descontados, maiores oportunidades, mais margem. Mas se eu fosse escolher entre um deles, o XPML ficaria de fora. Então a gente já escolheu os nossos fundos, ó, RZTR, TRXF, GIRC e REC-R. Nem sei quantos minutos já passaram aí, me perdi aqui. Eu não sei se vocês gostaram ou não, que o vídeo deu mais de 25 minutos, né? Espero que sim, porque eu tô te entregando ouro aqui. Então aqui agora, eu peguei o dividendo mensal de cada um deles, quanto que eles pagaram no último dividendo, só com o REC-R aqui que eu fiz a média dos últimos 12 meses, porque neste mês que estou gravando esse vídeo, ele pagou R$1,05, que daria muito mais do que 12% de yield. Mas o REC-R, ele tem essa política aí de pagar meio diferente nos meses mesmo. Então eu vou considerar a média anual aqui, tá? Até eu vou jogar contra mim usando aqui esse 0,87, né? Eu vou capar um pouco o rendimento aqui, mas prefiro ser justo do que te engambelar. Então aqui agora a gente precisa ver o quanto de renda passiva mensal a gente quer. A gente não quer R$500 por mês, então vamos colocar que a gente quer R$125 de cada um dos fundos, que aí a gente ganha 125 do RZTR, do TRXF, do GGRC e do REC-R, beleza? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? O dividendo mensal vezes o número de cotas é igual à renda passiva, certo? Como eu quero R$125 de renda passiva de cada fundo, aqui no caso do RZTR é fácil. É só eu pegar 125 cotas, porque 125 cotas vezes R$1 ganha R$125 por mês. No caso do TRXF, ele paga 0,93, então eu vou precisar de um pouquinho mais, ó, 130 dá 120. Então vamos lá, 135, ó, 125,55. Então aqui a gente já conseguiu a renda passiva. Então perceba a nossa meta, porque agora a gente vai traçar uma meta. Não é uma coisa que você vai bater do dia pra noite, a não ser que você tenha um dinheiro guardado por aí, mas a intenção aqui é justamente ensinar com quem tem começando agora, tem uns R$90 para aportar, 50, R$10 que seja. Você consegue perceber aqui que com R$10 você consegue investir aqui no GGRC, por exemplo. Então aqui a ideia é você ir montando isso com o tempo, justamente para que você consiga criar sua liberdade financeira. Porque imagina, se você bateu R$500 de dividendos mensais, cara, às vezes você não precisa nem mais investir. É loucura isso que eu tô te falando, né? Você poderia pegar só o dividendo e ficar aportando, você ficaria milionário em 20 anos, 25 anos. É óbvio que se vir R$500 dos dividendos, mais R$500 do seu bolso, aí alcançar ainda mais rápido essa independência financeira. Só que perceba, isso aqui é justamente para você ir batendo, não é de uma hora para outra, é com o tempo. Então aqui no caso do GGRC, como a cota é menorzinha, eu vou precisar de muito mais cotas, né? Vai dar aí 1.250 para dar R$25. E aqui no REC-R eu precisaria de 150, 150 passou, 140, 145, não, passou 144. Daria 143, ficaria exato. Ó, no total aqui então eu teria uma renda passiva de R$500 com esses 4 fundos imobiliários muito próximos da ancoragem, com pouquíssimos problemas, que realmente estão pagando bem, estão descontados, então a gente tem um potencial de valorização ainda desses fundos imobiliários aqui. Você poderia, por exemplo, escolher fundos ainda mais de ancoragem, não se importando tanto com o yield, como por exemplo a HGLG, você poderia pegar o KNIP ou o KNCR, você pagaria um pouco mais caro, abriria um pouquinho de rentabilidade, você teria ainda mais segurança. Tô montando uma carteira que eu montaria para mim, ou para minha filha, ou para Ingrid, minha esposa, enfim, ou para minha mãe, para o meu pai, enfim. É uma carteira que eu montaria juntando eficiência e rentabilidade, que é o que eu te ensino dentro do método 2 em 1. E aqui vamos ver o quanto de dinheiro a gente precisaria para poder chegar nesses R$500 por mês. Vamos pegar aqui, ó, quanto em reais eu precisaria? Basicamente é o número de cota vezes o preço dessa cota. Então aqui no caso do REC-R, por exemplo, deixa eu colocar em reaisinhos aqui, ó. No caso do REC-R eu precisaria de R$11.000 para poder ganhar esse dividendo dele. Como que seria aqui no caso dos outros? Ó,
12 mil, 12 mil, 11 mil. Então, no total, eu precisaria, olha que delícia isso aqui, cara. No total, eu precisaria de 47 mil reais para ter 500 reais de renda passiva. Isso aqui é mais de 1% de rentabilidade ao mês. Isento de imposto de renda. Eu tô repetindo isso aqui muito para os meus alunos e agora eu quero falar para vocês. A gente tá numa janela de fundos imobiliários, onde os fundos imobiliários ainda estão descontados, pagando prêmio de risco sobre o Tesouro Direto atualmente. E se você perder essa janela de oportunidade, depois você vai precisar não de 47 mil para poder fazer 500 reais, você vai precisar de 60, você vai precisar de 70 mil. Se você voltar lá atrás e ver esses vídeos antigos aí, o próprio vídeo meu que eu gravei antigo há 2 anos atrás e te ensinando a fazer isso aqui, cara, você vai ver que lá a gente precisava de 60 mil reais, agora você precisa de 47. Ou seja, quem tá decidindo aportar agora vai colher muitos frutos e lá na frente vai aposentar muito mais cedo. E realmente, eu tô falando aqui pra você abdicar de luxo, sim. Eu tô falando pra você, tem Netflix, HBO, Disney Plus, Prime Video. Loucura, mano. Isso é loucura. Você nem assiste esse tanto de TV. Se tá assistindo esse tanto de TV, tá errado, cara. Não deveria assistir esse tanto de TV, não. Deveria estudar um pouquinho mais. Assiste o Prime Video, que você aproveita o frete grátis lá da Amazon. Ou, sei lá, né? Cancela os outros e investe. Ou, talvez nesse final de semana você fala pra sua gata aí, pra sua princesa, ou pro seu princesa, não vamos sair esse ano, não vamos sair. Imagina você, mulher, chegando pro seu princesa e falando assim, ó, não vamos sair, não. Eu abro mão da nossa saída esse final de semana. Vamos pegar esses 100 reais, 200 reais que a gente ia gastar, vamos investir? Nossa, se ele for um homem assim, brabo, ele vai ficar feliz demais. E o mesmo você faz com a sua mulher. Se ela for uma mulher braba, você vai ficar feliz demais, ela vai ficar feliz demais. Porque querendo ou não, a gente precisa cuidar do nosso futuro, né? E quanto mais você adia isso, mais tempo vai demorar. Dá uma olhada nessa fórmula aqui, que é a fórmula dos juros compostos. Você vê que lá tem a letrinha T, né? Tá aqui, ó, na minha mão, letrinha T, tá vendo? É a única incógnita em expoente. É a única que tá em exponencial. Então, quanto antes você entrar, dá muito diferença. Às vezes, se você entra daqui 5 anos, para começar a investir daqui 5 anos, 10 anos, você tem que aportar muito mais. O carinha que tava investindo 200 reais vai ganhar muito mais dinheiro do que você no futuro, que você aportando 500, 1.000 reais. Então, o tempo é muito importante. Mas tá muito tarde para eu começar agora. Imagina se você esperar mais 2 anos. Imagina se você esperar mais 5 anos. Se tá tarde, tem que começar agora, meu amigo. Tem que aportar mais ainda. É óbvio, assim, o meu sonho mesmo, do fundo do coração, é que você aprenda a analisar esses fundos. Porque, beleza, esses fundos são fundos que eu teria na minha carteira. Inclusive, tenho, né? Eu só não tenho o TRXF porque eu escolhi o Gari, que tá um pouquinho mais descontado. Só que como a gente tinha limitações no vídeo aqui de comprar só acima de 0,9, você, por exemplo, deveria ler o RI desses fundos. Deveria. Isso é obrigação do investidor. Você precisa ler qualitativamente. A gente chegou aqui em filtros quantitativos. Você precisaria ler qualitativo e acompanhar para que você consiga realmente montar uma carteira muito forte e estável no longo prazo, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Eu ia te falar a outra forma de você fazer isso aqui tudo muito mais rápido, que é através da Word, mas nem vou falar porque o vídeo ficou longo, era 25 minutos, passou dos 25 minutos. Então, se vocês quiserem a segunda parte desse vídeo, eu te ensinando de maneira, assim, ainda mais profissional, para você ter dados atualizados, para você conseguir filtrar de maneira muito mais fácil, montar a carteira e, inclusive, ver o quanto que você vai receber no longo prazo, montando uma carteira muito mais bem estruturada, não com 4 ativos, mas de 10 a 15 ativos, de maneira bem certinha, igual eu ensino dentro do Método 21. Se nós batemos aí 400 mil visualizações, eu gravo essa segunda parte para vocês, tá? Ou então, pelo menos uns 80 mil likes, eu gravo essa segunda parte para vocês, que aí realmente eu tô abrindo o jogo do Método 21 para vocês. Tem que merecer, né? Fiquem com Deus, Papai do Céu abençoe vocês. Desculpa por ter passado os 25 minutos, mas eu quis entregar o máximo que eu poderia. Fique com Deus, Papai do Céu te abençoe.